Você sabia que a comida de uma pessoa avarenta carrega um veneno espiritual terrível? Capítulo 26. Está escrito: Não comas o pão daquele que tem um olho avarento, pois é como veneno em sua alma, conforme consta no livro de Mislei. Capítulo 23, versículos 6 e 7. A maioria das pessoas compreende isso da seguinte maneira: Não comas o pão daquele que tem um olho avarento, pois é como veneno na alma do anfitrião. Ou seja, ele tenta nunca dar de seu pão aos outros, pois doar qualquer coisa é como veneno para ele. O Zohar, na parte 3, página 3a, no entanto, oferece uma explicação diferente, dizendo: Não comas o pão daquele que tem um olho avarento, pois é como veneno na alma do convidado. Isto significa que o alimento que alguém recebe de um avarento é como veneno para quem o recebe. Além disso, não se passarão muitos dias antes que ele efetivamente adoeça, por vezes de maneira muito perigosa. É por esta razão que Rabbeinu Hakadosh, o Rabino Yehudá Hanassi, não desejava aceitar comida de ninguém, conforme o tratado de Hulin, página 7b, pois ele temia por sua vida, receando beneficiar-se de um avarento e, inevitavelmente, adoecer. Conclui-se, portanto, que o avarento causa o mal tanto a si mesmo quanto ao próximo. Por vezes, acontece que, quando o convidado eventualmente falece, o avarento é considerado responsável e deve se arrepender profundamente por isso. Assim comentam os sábios no Tratado de Shabat, página 32a. Um ato meritório é realizado por intermédio dos meritórios, e um ato condenável por intermédio dos condenáveis. Algumas vezes, um indivíduo avarento e rancoroso chega até mesmo a perder a própria vida por causa de uma questão insignificante. Por exemplo, em diversas ocasiões, eu vi pessoas se recusarem a dar aos soldados cubos de açúcar ou tabaco. E por causa dessa questão tão trivial, os soldados as assassinaram. Às vezes, as vidas de prisioneiros judeus podem ser salvas em troca de um pequeno suborno, ao passo que mais tarde, quando o sentimento antijudaico está mais exaltado, torna-se impossível salvá-los, mesmo por uma casa cheia de dinheiro. Ai de tais indivíduos. A respeito deles, Shlomo HaMelech escreveu: Há riquezas que são guardadas para o seu dono para o seu próprio detrimento, como consta em Kohelet, capítulo 5, versículo 12. Venha e veja o que é relatado no Tratado de Ta'anit, página 21a, a respeito de Nahum Ish Gam-zu. Certa vez, um mendigo se aproximou dele, dizendo: Rabino, alimente-me. Então, ele imediatamente foi descarregar um pouco de comida de seu jumento. Mas, no momento em que retornou, o mendigo havia falecido. O justo Nahum então proclamou: Que os olhos que não tiveram piedade dele se tornem cegos. Que as mãos que não lhe deram alimento imediatamente sejam cortadas. E que todo o meu corpo, que não teve piedade dele, seja afligido com muito sofrimento. Em decorrência disso, tudo o que ele havia decretado sobre si mesmo foi rigorosamente cumprido. Mais tarde, quando seus discípulos viram o seu sofrimento, eles começaram a chorar. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão chorando? Eu mesmo trouxe isso sobre mim, pois não fiquei satisfeito até dizer que todo o meu corpo deveria ser coberto com furúnculos. Eles lhe disseram: Ai de nós por termos que ver o Senhor neste estado. Ele respondeu: Ai de mim se vocês não me vissem neste estado. Portanto, quando uma pessoa recebe convidados em sua casa,
que ela tenha a certeza de lhe servir uma porção generosa, ou que nem sequer os convide, para que não seja punida conforme o que foi mencionado. Que os céus nos protejam, pois é muito provável que o anfitrião seja chamado a se arrepender profundamente por esse assunto. Sob essa luz, podemos compreender o significado do versículo. Um justo come até a saciedade de sua alma, mas o ventre do perverso sempre terá falta, conforme consta em Misley, capítulo 13, versículo 25. Pois todo aquele que participa da comida de alguém com um olho generoso, come até a saciedade de sua alma, mesmo que a quantidade do que ele coma seja pequena. Mas aquele que partilha do alimento proveniente do ventre do perverso sentirá falta, pois ainda que a quantidade do que ele coma seja grande, isso não o saciará. O princípio é que um indivíduo avarento não consegue sequer saciar a sua própria alma, muito menos dar aos outros das bênçãos que Hashem concedeu a ele. Assim descobrimos que Naval, conforme o primeiro livro de Shemuel, capítulo 21, versículo 11, não estava disposto a enviar uma porção daquilo que ele havia abatido para David Hameler. Através disso, ele trouxe o mal sobre si mesmo, pois foi abatido por uma praga devido a esta razão, conforme relata o versículo 38. Portanto, uma pessoa deve se distanciar dessa característica avarenta, e então desfrutará de grande bondade. Sela.